Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, recebendo hoje o professor e historiador Benedito Sérgio Lencioni. Estamos falando sobre a história de Jacareí, completa agora no mês de abril, 362 anos. Também aqui conosco no estúdio, o jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara Jacareí. Professor, o senhor falou agora há pouco aí dessa relação do início aqui de Jacareí com a cidade de Mogi das Cruzes, né? E também sempre essa relação que a gente tinha com o litoral, que foi ali o começo da colonização brasileira. Isso nos faz lembrar a história da Marcha do Sal, que talvez tenha sido um acontecimento mais notável dessa história jacareense. Nós temos algumas histórias notáveis do Sal, é uma delas, uma delas, né? Realmente aconteceu com Bartolomeu Fernandes de Faria, e há um volume até bem grosso lá no arquivo do Estado, mas dele como um facínora, um bandido, dos crimes que foram cometidos e atribuídos ao Bartolomeu Fernandes de Faria. Essa é a parte negra da história, a parte mais complicada. O que nos interessa é a parte do Sal, onde ele parece realmente como um cidadão... Se coloca contra, né? Naquela época, o sal era indispensável, né? Era fundamental, tanto para a alimentação humana, conservação dos alimentos, da carne principalmente, e para o gado. Acontece que aquele estilo brasileiro, né? Esse problema que nós temos, que já é antigo, o sal era vendido no câmbio negro, valor altíssimo. E ele era trazido lá de Santos, do Porto de Santos, no armazém lá onde o sal ficava guardado. O Bartolomeu Fernandes Faria, que era um cidadão meio estourado, né, como se fala na gíria, de pavio curto, reuniu um grupo armado aqui de Jacareí. Ele era um proprietário rural. Ele era um proprietário rural, era um fazendeiro. E ele pegou todo esse pessoal, que era um pessoal muito dele, escravos, índios, mais índios, no total de umas 200 pessoas armadas, índio para carregar muares, né? Saiu aqui de Jacareí, desceu a Serra do Mar, chegou no Porto de Santos, lá em Santos, nos armazéns, chamou o responsável pelo armazém, mandou abrir os portões, tirou quanto sal achava necessário, pagou, ele não roubou, ele pagou o preço justo e subiu a serra. No subir a serra, uma ponte que tinha lá, ele derrubou a ponte também para dificultar a perseguição. Chegou até aqui Jacareí, onde tinha um forte. Ficou no forte, as tropas, porque quando anunciaram que o Bartolomeu Fernandes Faria estava chegando em Santos, todo mundo se escondeu. Tem até um livro do Afonso Schmidt, O Assalto, e ele fez um romance histórico do Bartolomeu Fernandes Faria. É um livro muito interessante de ser lido. O Afonso Schmidt, inclusive, é o patrono da Biblioteca de Caraguatatuba. E tem vários livros. Um livro é esse, O Assalto. E ele conta, romanceado, esse episódio, que é muito interessante. Até o jornalista Benedito Veloso, quando eu contei para ele, contando essa parte de Facínora, ele falou, pois é, eu tinha uma admiração muito grande por ele, primeiro era o meu herói, agora não é mais o meu herói. Eu falei, não, ele continua sendo o herói, porque o sal era imprescindível, indispensável naquela época, né? O sal sempre foi um elemento importante, um mineral muito importante. Daí até a palavra salário vem de sal, né? Então, o episódio é esse. Houve realmente, aí ele veio, ficou aqui, as tropas do governo, quando vieram, foram rechaçadas a bala, e ele só foi preso quando ele já estava doente, lá no litoral paulista, lá perto de Itanhaém. Daí ele foi preso, transportado para a Bahia. E lá ele morreu. Conta-se que, no instante, um momento rápido que saiu na rua para levantar recursos para o enterro dele, em poucos momentos eles levantaram uma quantidade muito grande de dinheiro para fazer
o enterro do Bartolomeu Fernando Faria, que ele é admirado por esse trabalho que ele fez. Que ele trouxe o sal e entregou para a população, entregou para os fazendeiros, e certamente para todos da região. Professor, também, nós estamos vivendo um momento, agora estão falando muito da questão da transposição do Rio Paraíba, mas a gente sabe aí na história de Jacareí que, de certa forma, o curso do rio já foi mudado, né? Atribuem isso ao Gomes Leitão, que com seus homens, seus escravos, mudaram o leito do rio no braço. Isso até que ponto isso passava aqui, inclusive, aqui onde é a Praça dos Três Poderes. Exatamente. Essa história é real, professor? É, real. Consta de atas. Eu li diretamente das atas dessa época todo o trabalho que foi dado, foi desenvolvido, só que foi desenvolvido e foi feito com autorização do governo provincial. Não foi uma coisa feita sem autorização provincial. E todos os problemas que surgiram após, também houve participação do governo provincial. Ele mandou engenheiros aqui, porque o rio depois começou a solapar a margem direita, precisou fazer uma contenção da margem, assim, numa distância de mais de 250 metros, para segurar o rio, que ele estava voltando. Por isso que é muito perigoso mexer no rio. O rio tem o seu traçado, ele tem uma diretriz no meio que dá toda a posição que vai. O rio ele passava aqui, quer dizer, foi uma obra de engenharia. Para a época, eu imagino. Como é que o senhor sabe um pouco dos detalhes? Não foi uma transferência. Por exemplo, ele está aqui, fizeram aqui um novo leito e ele passou no novo leito. A palavra usada, desde aquela época, consta da ata, é furado. Então veio de furo. Então nós tínhamos o quê? Uma alça do rio, como isso aqui, uma alça do rio, e foi feito um furo. E o rio depois passou a circular e abriu todo o leito que ele precisava. Foi feito um furo, por isso que foi feito rápido. O rio passou por ali e fez a sua nova... encurtou, vamos dizer, o caminho assim. Tinha uma alça, ele cortou a alça. Foi isso, é furo, por isso que chama furado. Por que eles fizeram isso na época? Era para beneficiar o Olha, esse ponto não está bem esclarecido, porque as atas antigamente eram muito sucintas. Não descia por menores, entendeu? Objetivar. Muito, muito simples. Você tem muita coisa, na leitura de muitas atas, que às vezes você vai conseguindo entender e unir as coisas. Por isso que é um trabalho muito demorado, o historiador normalmente demora muito, porque ele não é uma ata só que vai dar todas as diretrizes, ele vai entender a mentalidade da época. Ele tem que ler, às vezes, 100 anos de ata para poder ir formando as informações para ele ter uma dedução exata das coisas. O rio foi mudado? Foi, sim. Passava atrás das matrizes, que passava, sim. Até tem aí problema está bem ligado com o jogo, quando se jogou a imagem da Nossa Senhora no Rio, que foi muito antes, foi por volta de antes de 1700. Foi por aí. Que então, a imagem que foi encontrada lá, né, em Aparecida, para quem não conhece a história. Aqui. Então, o furado existiu. Nesse livro que eu vou lançar, eu também abordo essa questão. É um livro que eu procurei pegar todos os pontos importantes, do sal, de jogar a imagem, Atenas Paulista, abolição dos escravos, e dar uma coisa sucinta. É uma iniciação ao estudo da história, certo? Aí, em muitos lugares, cabe uma interpretação mais profunda, mas eu quis, de modo que uma pessoa pegue o livro e entenda, e depois, se ela quiser saber mais a fundo, eu indico alguns livros que ela pode chegar a esse ponto. Jacareí também teve alguma participação um outro momento histórico que foi a Guerra do Paraguai? Sim. É o motivo daquele meu último livro, né, o Corneta da Morte. João José de Jesus, que era um escravo. Conhecido corneteiro. E atribui-se que esse escravo pertencia a Joaquim de Paula. É um que eu estou sempre citando nas atas, que foi presidente da Câmara. Embora nos outros elementos que eu encontrei, não cita que é ele. Mas em outras informações, assim, que
cuja confiança é relativa, né? Porque quando você escreve alguma coisa, você tem que ter convicção, né? Você tem que ter uma fonte. Uma prova, né? É uma prova, preferencialmente uma fonte primária, que são as atas, os documentos, né? A história sai dali. Eu não gosto da história porque quem contava o meu avô, esse tipo de história é meio complicada, né? Porque a história é contada, cada um conta, e quem conta um conto, às vezes aumenta um ponto, né? Então você tem que ir exatamente na fonte primária e dali você extrair. A interpretação daquilo, aí depende de uma série de fatores, né? Para você interpretar aquilo que está escrito lá. Mas como é que foi a participação do Jacareí nessa guerra do Paraguai? Nós mandamos lá, porque na época que o Brasil lutou contra o Paraguai, nós não tínhamos exército. As nossas tropas eram pequenas. Para essas tropas mesmo, já o preparo era bem fraco, vamos dizer assim. Então, o governo precisava de braços, né? Carne humana para o canhão, né, como se fala. Então, surgiu a ideia de que libertasse os escravos. Por isso que alguns historiadores dizem que não foi o escravo que foi o homem livre. Entre aspas. Que opção ele tinha, né? Entre aspas. Na verdade, ele era escravo, que foi dado a oportunidade dele ir lá lutar, e se ele voltasse vivo, estava livre. Essa realmente é a realidade, né? Então, o que aconteceu? O João José de Jesus morreu. E nesse livro, O Corneta da Morte, eu procurei levantar os aspectos que vários historiadores, ou cronistas, ou jornalistas, falaram sobre o João José de Jesus, o Corneteiro da Morte. Então eu fui comparando. Na verdade, esse livro é um ensaio sobre a verdade na história. É muito difícil você dizer que isso é verdadeiro, né? Aconteceu assim. E quais são nesses 362 anos, para o senhor, os grandes personagens de Jacareí? As pessoas que marcaram a cidade de uma certa forma nessa história? Em cada época teve um, né? Vamos dizer, o Bartolomeu Fernandes Faria não deixa de ser uma pessoa importante na história. Você vai pegar mais recente, nós vamos pegar, por exemplo, a partir de 1900, nós tivemos aqueles prefeitos, e que era interessante isso aí. Os municípios, as câmaras, eram um pouco independentes. Ela fazia a sua vida própria. Aí tem algumas vezes que falava até em Senado Municipal, que é a Câmara. Então, o que aconteceu? Acabou o período imperial, começamos a República. Só que o sistema político continua ainda, até durante muito tempo. Você votava nos vereadores, os vereadores elegiam um presidente, e esse presidente era o prefeito. Entendeu? Então, durante muito tempo, nós tivemos o doutor Pompílio Mercadante, que foi prefeito. Eram chamados de intendentes, não era isso? Intendente. O Antunes da Costa, que foi quem iniciou o serviço de água em Jacareí. Então, você vai pegando assim, tem muita gente importante. João da Costa Gomes Leitão foi uma figura importante. Às vezes as pessoas querem fazer uma análise da pessoa com os conceitos atuais. Isso é um erro. Historicamente, você tem que ver a pessoa naquele contexto. Então, naquele contexto, qual era? Tinha os escravos? Sim, tinha os escravos. O João da Costa Gomes Leitão era escravocrata? Era escravocrata. Estava errado? Estava errado. Pelos conceitos que eu tenho hoje. Para a época era normal. Até na época, tinha padres que tinham escravo. Entendeu? Na época era assim. Você tem que julgar de acordo com a época. Bom, às vezes existem alguns que criticam os bandeirantes, que os bandeirantes matavam. Olha, se ele entrava num sertão que ele não conhecia, não sabia o que ele ia encontrar na frente dele, queria que ele fosse de que forma? Que agisse como nós, que estamos aqui, ditos civilizados, né? Ditos civilizados. Né? Com todo o conhecimento que nós já temos, é diferente. Professor, esse é um ponto interessante, né? Muitas cidades do Vale do Paraíba, elas têm nome indígena. Jacareí
também, né? Certo. Até, inclusive, o senhor falou do rio, né? A gente leva o rio no nome, né? No nome indígena da cidade. Existe muito pouco registro dos povos indígenas que aqui habitavam. Não, o senhor tem alguma informação? Tem um livro do Paulo Pereira dos Reis, Os Índios do Vale do Paraíba. É um livro muito bom, ele já faleceu, ele pertenceu ao Instituto de Estudos do Vale Paraibano, Os Índios do Vale do Paraíba. A nossa região era dos Guaianazes. Na região lá de Guará, você vai encontrar os puris. Os puris eram os índios interessantes porque eles eram muito bons. Eles eram afáveis, eles tinham um relacionamento muito bom com o homem branco, vamos dizer assim, os puris. Na região que mais próxima lá de São Paulo, os guarus, que foi da Guarulhos. O litoral, os tamoios. E aqui em Jacareí, os Guaianazes. Guaianazes. O Bartolomeu Fernando Faria tinha muitos carijós. Quintas carijós. Que ele trazia de outras regiões. De outras regiões. E a cidade de São José pertencia a Jacareí também, né? Exatamente. São José, Paraibuna e Santa Branca pertenciam a Jacareí. E Jacareí foi desmembrado de Mogi. E esse território era grande. O nosso embarcava, era toda aquela região do município de São José, que fazia divisa com Taubaté, que eram os municípios que tinham na época, né? Jacareí, Taubaté. Taubaté foi o primeiro, Guará. Então nós fazíamos divisa com Taubaté. Fazíamos divisa lá no alto da serra, na divisa de Paraibuna lá. Então, e Santa Branca. Toda essa região era região de Jacareí. 2.555 quilômetros quadrados. Essa era a nossa área. São José, desses 2.555, foi o que ficou com a área maior. Ficou com 1.118 quilômetros quadrados. Paraibuna ficou com 714. E Santa Branca com 270. Foi menorzinho. Mas todos esses municípios eram de Jacareí. Eu até estranho, Rodrigo, porque às vezes eu recebo alguns alunos lá de São José, que fazem história, e quando eu conto para eles que São José foi desmembrado de Jacareí, eles se espantam. Não se conformam, né? Eles se espantam, porque, não sei por qual motivo, quando se explica a história de São José, não diz que São José foi desmembrado de Jacareí em 1767. Não se explica. Inclusive, quem fez a separação de Jacareí, de São José de Jacareí, José de Araújo Coimbra, em 1767, quando foi no mês de novembro, ele foi assassinado. Não sei o motivo, posso calcular, mas não posso dizer que foi exatamente assim. Mas ele foi um jacariense, inclusive, ele era capitão-mor, foi o jacariense que separou São José dos Campos de Jacareí. E quando se conta a história de São José, eles omitem, não sei por que motivo, omitem esse fato. Eu já discuti isso até com meus professores lá de São José, que você tem que contar a história realmente como ela é. Tá? Você tem que contar. Como diziam antigamente que quem tinha fundado São José dos Campos era Anchieta. Uma ocasião eu fui lá no Univap, eu olhei um quadro lá, estava escrito o nome dele, de pesquisas que eles estavam fazendo. Eu me lembro que eu ainda olhei e falei, vocês estão perdendo tempo. Não foi José de Anchieta que fundou São José dos Campos. Não sei o quê. Depois chegaram, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eles chegaram realmente à conclusão que não foi José de Anchieta. Certo? Porque Anchieta é um nome que todos respeitam, né? E admiram. Nada como ter como fundador uma pessoa desse tipo. Né? A eminência de ser canonizado. Só que não foi assim que aconteceu. Professor, infelizmente vamos chegando ao fim a nossa história aqui no programa, mas a história de Jacareí continua. Queria agradecer ao Rodrigo também e queria deixar uma última pergunta para o senhor. A gente falou muito sobre o patrimônio material, mas e o patrimônio imaterial da nossa cidade? Como é que o senhor vê a situação hoje? Como se encontra? Olha, eu me preocupo porque o prédio do museu, desde o começo, foi um prédio que tem um problema de cupim. Inclusive,
um dos primeiros trabalhos que foi feito foi procurar um meio de desculpinizar. Na época que eu estava na prefeitura, nós contratamos uma firma, foi deixado inclusive umas aberturas no assoalho que de tempos em tempos tem que fazer essa desculpinização. Não sei como está sendo feito. Esse é um patrimônio que nós não podemos perder. E o cupim é terrível. Nós temos um caso da Igreja Rosário, que é um patrimônio também histórico, que devia ser preservado e até aproveitado para se transformar num museu, já que não usam mais como igreja, né? A Igreja do Avareí, a Igreja da Matriz, lógico, né, evidente, a Igreja dos Remédios e o prédio da cadeia velha. Me parece que são esses os últimos prédios que realmente merecem um cuidado especial. Nós temos algumas casinhas muito insignificantes, até ali na rua Luiz Simon, que são remanescentes do século passado, do começo do século passado, mas não tem o que fazer mais ali. A não ser a gente registrar, como eu registrei fotograficamente, mas a grande maioria dos prédios nós perdemos. E o patrimônio imaterial, as festas, as tradições, como é que o senhor vê? Olha, eu não gosto muito de folclore, eu confesso, entende? Eu acho que o folclore é interessante para você estudar, mas não para você fazer uma divulgação sem que você dê as razões históricas daquilo. O folclore, pelo folclore, como um evento, eu acho que contribui mais para você fomentar a superstição e outras coisas mais do que a história em si. Mas eu acho que nós perdemos também muita coisa na parte religiosa, especialmente da Igreja Católica. Acabaram-se as procissões, as irmandades, nos próprios tempos acabaram-se os santos. Isso tudo faz parte da parte espiritual, vamos dizer assim, do ser humano, né? Daqueles que professam uma religião. Eu acho isso mal. E a mesma coisa também, porque naquelas festas antigas nós tínhamos a cavalhada, né? Nós tínhamos uma festa que eles serviam a população pobre, então havia os desfiles de carro de boi. Eu me recordo de ter visto isso na rua Barão, eles gemendo, né? Porque eles colocavam um apetrecho na roda, no eixo da roda, então o carro de boi passava gemendo, né? Então tudo isso foi se perdendo. A bandeira do Divino, até durante muito tempo, era na minha rua, que saía lá do Chiquito Carteiro, que era meu vizinho. Então eles saíam com a bandeira do Divino. Então tudo isso acabou se perdendo, né? O crescimento da cidade, se você ler um livro chamado Densidade, a Síndrome da Densidade, você vai ver que realmente as pessoas e as comunidades perdem quando há um crescimento exagerado do ser humano. É uma doença, né? Essa perda da identidade, vamos dizer, mística, esse misticismo que em parte é bom, né? Porque une as pessoas. A perda disso tudo leva a esse esgarçamento social, onde um não conhece o outro, um não sabe quem é o outro, e isso gera uma incerteza da insegurança. Porque quando estamos entre conhecidos, nós temos um comportamento. Quando nós estamos com desconhecidos, nosso comportamento é outro. Pode se tornar até agressivo, justamente por um medo interior que nós temos. Então essas festas, as festas que tinham nas praças públicas, em torno das barraquinhas, tudo isso levava a solidificar um comportamento e uma formação, e as pessoas sentiam-se mais iguais. Noção de comunidade, né? Comunidade. Professor, muito obrigado. Rodrigo, agradeço mais uma vez sua participação conosco. Professor, muito obrigado pela sua presença. Se quiser fazer uma consideração final. Só quero agradecer essa oportunidade, porque é a oportunidade que eu tenho de chegar aos lares, né, e levar um pouco de conhecimento de Jacareí e dizer que as pessoas não joguem fora seus documentos. As fotografias velhas, não joguem fora, não rasguem. Se for o caso, tragam e entregue aqui no arquivo municipal.
O que para você é uma coisa velha que não serve, pode ter certeza que ali tem um registro histórico importante. Muito Professor, obrigado. o livro novo, quando que está previsto mais ou menos o Nesse lançamento? primeiro semestre. Primeiro não sei semestre. ainda bem, porque falta ainda umas Com coisinhas. com certeza a TV Câmara vai estar divulgando aí. Muito obrigado. Agradeço a presença, agradeço a sua audiência. Esse foi um programa especial aí em comemoração aos 362 anos de Jacareí. TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado.